A primeira final do canal, meus amigos. Até que enfim chegou o dia 27. Meu Deus do céu, chegava o Natal e não chegava a grande final na Neoquímica Arena. Meus amigos, é muito mais do que um título. Bom, o campeonato à parte, né? Corinthians e Palmeiras sempre foi e é o único rival que a gente tá atrás do confronto geral, no histórico, no retrospecto completo da história entre Corinthians e Palmeiras. Vale tudo isso. Vem pra tela do meu computador e vamos pro pré-jogo mais esperado desse canal. Simbora, meus amigos. Deixa eu trazer aqui pra tela do meu computador. Pá, estamos lá. Antes de falar dos jogadores que poderão ou não entrar nessa partida, e todos já de antemão vou falando, tem que se superar. Ah, não interessa que jogou terça-feira, não interessa que estava em outro país, é final, meus amigos. Claro, a gente precisa dos caras, um 100% deles, para que eles consigam desempenhar o máximo, porque é uma final, é um Corinthians e Palmeiras, é um clássico absurdo e onde qualquer margem para erro pode pôr tudo a perder. Mas é aí que entra a superação. Se eles não estão 100%, tem que dar o máximo para essa partida. Por exemplo, o Rodrigo Garro tá com dores no joelho. Se não conseguir fisicamente por conta de dores, aí tem que ter substituição, assim como foi a entrada do Romero no primeiro jogo lá na casa deles. Mas antes de tudo, meus amigos, Gaviões está preparando um mosaico incrível, a festa é sempre garantida, né, com a torcida do Corinthians, e uma final, tenho certeza absoluta que vai ser inesquecível. Mais um dia daqueles pra gente guardar na memória, pra fiel torcida fazer uma festa memorável. Vamos ficar ligado em relação a isso. E em relação ao nosso meio de campo, Rodrigo Garro, como mencionei, sentiu o joelho, vai fazer aquele teste pré-jogo para ver se vai estar apto ou não, mas se não tiver, muito provavelmente a gente vai entrar com a mesma escalação que foi lá na casa dos caras, que a gente conseguiu trazer 1-0. Então já fica esse porém aqui. Outras dúvidas em relação aos nossos outros dois meio-campistas selecionáveis, André Carrilho e José Martínez, que inclusive se enfrentaram, e a Venezuela acabou vencendo o Peru nesse último jogo da data FIFA, pela eliminatórias das seleções sul-americanas. E o Carrilho já deu declaração, inclusive, muito propensa a que ele tá sim apto para o jogo, hein? Se liga nas aspas do garotinho. Não temos que pensar no que aconteceu no primeiro jogo, temos que pensar no segundo. A partida começa 0-0. Excelente raciocínio, meu amigo. Sabemos que somos muito fortes com a nossa torcida. Vai ser um dia especial e bonito. Se Deus quiser, vamos festejar depois do jogo. Completou André Carrilho, que, pô, na minha visão, e acredito que na grande maioria da torcida corintiana, é nosso grande destaque, é nosso grande ponto de referência técnico positivo nessa equipe em 2025. Então, muito importante ter ele dentro de campo nessa grande final. E assim, a gente é muito forte na Neoquímica Arena, a gente só tem resultados positivos nesse ano em casa, ali, jogando, fazendo 2 gols, mais de 2 gols, todo o jogo na Neoquímica Arena. Então sim, a gente é muito forte e não pode baixar a guarda para essa grande final. E olha só o destaque, fisicamente esse cara aqui é um tanque, e a gente espera que ele esteja também em campo nesse jogo de hoje. E na data FIFA ele foi muito bem, um dos destaques inclusive. Pô, José Martínez foi o líder de desarmes nas interceptações contra o Peru, jogando pela seleção da Venezuela com nota 7.2 no SofaScore. Foi o primeiro do jogo em interceptações, foi o primeiro do jogo em desarmes. Deu passes longos, que não é aquele passezinho, sabe, de canto. Ele ofensivamente está evoluindo demais em 2025 e tomara que jogue essa partida também, pra gente ter o nosso meio de campo completinho. Árbitro da partida, outra coisa que sempre gera muita discussão, meus amigos. Será ele, Matheus Delgado Canançã. E o que ele já apitou do Corinthians em 2025? Esse ano tá ok, inclusive com boas notas da torcida. Estou aqui dentro do site Meu Timão, e aqui é um bom termômetro pra gente avaliar se o cara fez cagada ou não dos nossos jogos. Porque quando a nota tá beirando 4, 5, foi excelente, não teve interferência alguma. Inclusive foi nesses jogos contra o Santos e contra o Red Bull Bragantino, nesse Paulistão, 2 jogos apitados pelo senhor Matheus Canançã, 2 vitórias por 2-1 do Coringão. Ano passado, a gente perdeu 3. Ele pitou 3 jogos do Corinthians do Paulistão em 24. A gente perdeu pro Ituano, perdeu pro Novo Horizontino em casa e perdeu pra Ponte em casa também. Inclusive, as notas, olha, contra o Novo Horizontino e contra a Ponte Preta, eu já nem tô lembrando exatamente o que aconteceu de erro de arbitragem, mas eu tenho certeza absoluta que teve interferência do cara
porque nota 1.74 e 2.05 é muito abaixo da média geral que tem aqui no site. Inclusive, vale muito a pena você conferir essas estatísticas aqui no meu timão. Inclusive, você pode ver aqui, por exemplo, os piores árbitros da história aqui apitando os jogos do Corinthians. Você consegue ver que as notas são ridículas. Ó. É tudo 0 ponto alguma coisa, 1 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa. Quando está intermediário ali para 3, 4 ponto alguma coisa, é porque o árbitro tem seus erros e tem seus acertos jogando, apitando os jogos do nosso Coringão. Da hora? Então, dito isso, que não interfira no resultado da partida, que apite com o que deve ser, com dentro da lei, que não seja nem pra lá nem pra cá. Não quero ajuda da arbitragem. O Corinthians tem que fazer por merecer em campo. Só não quero que vá contra também, meu amigo. Vitórias do Corinthians, 7. Não teve nenhum empate, olha só que ele apitou, e 4 derrotas do Corinthians. Um pênalti marcado contra o Coringão e 18 cartões amarelos para os nossos jogadores. Beleza? Dito isso, isso daqui me incomoda muito. No confronto geral, o Corinthians está atrás do Palmeiras. É pequena vantagem, é pequena vantagem. O Corinthians não pode deixar isso de se desgarrar, assim como foi contra os seus outros rivais. Tô falando de São Paulo, olha só. Isso daqui já abriu uma margem que sei lá se algum São Paulino em vida vai ver o São Paulo passar o Corinthians no retrospecto geral nessa questão aqui de vitórias. Porque se a gente jogar aqui são praticamente 20, são 19... Meu Deus, como eu sou ruim de conta. É 19, né, cara? São 19 vitórias. 19 vitórias, meus amigos. Raras as exceções que tem, sei lá, 4, 5 clássicos contra a mesma equipe no ano, por exemplo. Vai levar muito, mas muito tempo para o São Paulo tentar fazer essa ultrapassagem aqui. E, claro, teria que ganhar todos os confrontos, todos os clássicos próximos anos. Você sabe que isso daqui é impossível, mesmo que um time esteja em uma fase e o outro esteja em ascensão. E foi o que aconteceu aqui em Corinthians e Palmeiras. Antes só deixa jogar contra o Santos, é pior ainda. A vantagem é muito maior pra gente. Então, isso daqui eu tenho certeza absoluta que nenhum santista vivo, e eles já estão bem mais avançados em idade que a gente, vai ver o time deles à frente do Corinthians. E a gente pode voltar a grudar, meus amigos. Porque olha que o retrospecto recente é triste pra gente. Desde a era da Tia Leila lá, o Corinthians até no início da Tia Leila, lá em 2016, olha só. Aqui ainda em 2017, 16, mesmo naquela época ruim ali, 20, 19, 18, a gente conseguia bater de frente, conseguia ir bem, conseguia ganhar campeonato em cima deles. Porém, a partir ali de 2020, que a gente inclusive perdeu o campeonato para eles, outra coisa, eles encerraram o nosso ciclo de vitórias de títulos no Campeonato Paulista. A gente poderia ser tetracampeão em 2020, só que eles foram lá e deram na goela. Agora é a nossa chance de revidar. Eles são tricampeão paulista. Com a chance de ser tetra, o Corinthians ir lá e cortar esse oba-oba deles no campeonato estadual. Mas campeonato estadual não tem tamanha importância. Meus amigos, vamos puxar aqui um histórico de importâncias de campeonatos nacionais. Campeonato brasileiro, todo mundo concorda que é o campeonato mais importante do nosso país. Confere? Acho que sim, né? Copa do Brasil, segundo. Falando de campeonatos nacionais, aí agora a gente começa a puxar para campeonatos regionais e estaduais. Tem o campeonato lá, a Lampions League, que muita gente coloca bastante importância e é realmente bem interessante, né? Onde reúne todos os times do Nordeste. Só que é jogado lá para cima e o povo aqui de Sudeste e Sul do país não tem tanta importância, obviamente, é claro, porque a gente não está localizado naquela região. Puxando para a nossa realidade aqui, de campeonatos estaduais, é disparada a relevância, a importância, o quanto que você ganha, inclusive monetariamente, o Campeonato Paulista. É muita importância, meus amigos. E é o campeonato dos clássicos. E quem não quer ganhar um campeonato de clássico contra os seus rivais? Inclusive a estrada que o Corinthians fez para chegar nessa final foi muito interessante, se classificando em primeiro geral, passando por um time que hoje vai disputar a Série A nas quartas de final, que é o Mirassol, passando novamente pelo Santos, que já ganhou na primeira fase também, estão tendo 2 vitórias, 2-1 em cima deles, contra o Palmeiras, seu maior rival nessa final, também seria uma vitória que ia dar ainda mais relevância para esse título e paga bem. No final das contas é o estadual que mais paga e a gente continuaria sendo o líder
em conquistas na história desse campeonato estadual mais importante do país. Então tem sim muita importância. E só para voltar aqui no gráfico, olha só como que a partir de 2020 a gente perdeu muito. Nessa época aqui, o Corinthians até estava à frente do confronto geral. A gente chegou a passar 1 ou 2 vitórias, se não me engano, aqui nessa continha, que é muito importante para a história de Corinthians e Palmeiras. Só que a partir daqui, olha só, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derrotas, 3 vitórias e o resto empates. Então eles conseguiram tirar 5 de diferença e a gente está hoje por 4. Exatamente. Então o Corinthians estava uma vitória à frente, eles conseguiram virar e abrir essa margem. Então a gente pode encostar um pouco mais, isso daqui é muito importante. Lembrando que tem mais 2 clássicos no Brasileirão esse ano. Se o destino convergir de a gente se encontrar numa Copa do Brasil também, poderão ter mais acontecimentos, mais clássicos, mas isso daqui a gente não pode deixar ultrapassar demais. E outra coisa, Neoquímica Arena, são 20 duelos desde 2014 entre Corinthians e Palmeiras lá, e a nossa margem é pequena. Em 20 jogos são 8 vitórias do Corinthians, 6 do Palmeiras e 6 empates, ou seja, eles conseguem complicar bastante pra gente na nossa casa. A gente é até mais pedra no sapato jogando lá no Allianz Parque do que propriamente o Palmeiras aqui. Eles já dão dificuldade e nós damos mais dificuldade ainda. Porque em 15 jogos, 5 vitórias do Corinthians, 6 do Palmeiras e 4 empates. Então tá um pouco ainda mais acirrado. Só que aqui a gente tem que fazer valer o nosso mano, tem que fazer valer a força da torcida. A torcida, inclusive, é quem equilibrou e colocou o Corinthians com essa pequena vantagem aqui. Porque se for pegar mano a mano, elenco por elenco, os 11 titulares de todas essas partidas 20 aqui, principalmente desses últimos 5, 6 anos que a gente tá falando, o nosso time era infinitamente pior. E ainda assim os caras não conseguiram passar a gente em vitórias dentro de casa por conta dessa pressão, por conta dessa imposição da torcida. Inclusive naquela época de pandemia, o Corinthians conseguiu muitas derrotas. A gente sofreu demais. Vários tabus foram quebrados e times que não venciam ali começaram a ganhar também por conta que o nosso time era frágil, mas a torcida não estava presente também. Então agora a gente tem que começar a abrir margem em relação a isso também contra os caras. Falando tudo isso de retrospecto, que é muito importante assim, vamos falar, também tem relação aos títulos, meus amigos, a gente também tá atrás. Olha só, outra coisa, se for pegar os confrontos mais recentes, o Corinthians leva vantagem, porque ó, se for pegar de 90 pra cá, por exemplo, o Palmeiras ganhou 2 títulos do Campeonato Paulista em cima da gente, em 93, inclusive no ano que eu nasci, olha só que tristeza. Ah, mas foi antes de eu nascer, porque o Campeonato Paulista foi no início do ano, eu sou do final do ano, então dá pra contar que o Corinthians tem 3 títulos desde então e o Palmeiras tem 2. Se for pegar lá atrás e revisitar, inclusive um Paulistão extra aqui que foi em 38, aí sim o Palmeiras tem muito mais vantagem. São 5 títulos contra 3 do Corinthians e a gente pode novamente, em relação a vitórias, em relação a títulos de confronto direto, emparelhar essa disputa, o que é sim muito importante contra um rival histórico. E vamos lá, escalação. Tem que ser isso daqui, meus amigos. Se não for, se por causa da lesão de joelho do Rodrigo Garro a gente não conseguir entrar com esses 11, coloca o Angel Romero e replica o que foi lá no Allianz Parque. E pô, novamente, meu Deus do céu, Igor Coronado, cadê você, garotinho? Ah, cara, eu defendi bastante o Igor Coronado no final do ano passado, no começo desse ano que ele estava entrando como titular também, porque todo mundo vê. É nítido que ele tem qualidade, que ele consegue desempenhar. Mas agora, quando a gente precisa dele, principalmente nessa pré-Libertadores, que a gente precisava dele em alguns jogos também, que o Rodrigo Garro estava lesionado. Agora, novamente, em data importante, em final, a gente não pode contar com ele. Pelo amor de Deus, Rodrigo Coronado, se apresenta, meus amigos. Que não, claro, que ninguém quer ficar lesionado, né? Mas tá tudo dando errado pro Coronado no Corinthians e eu apostava alto que esse cara ia vingar, ia dar muita sorte, ia dar muito certo no nosso time. Vamos lá, Hugo, Mateuzinho, Angileri, sem discussão nas laterais, formando a dupla de zaga Félix Torres e Gustavo Henrique. Não interessa, não vem pra mim dizendo que jogou data FIFA aí, porque a gente tem que ter esses jogadores titulares na equipe. Ranieri no nosso primeiro volante, e aí Martinez e Carrilho. Claro, só se acontecer um desgaste absurdo, mas eu acho que eles vão estar presentes sim nessa grande final. Porque aí a gente teria que colocar quem? Rian, meus amigos. Alex Santana.
modificaria demais o time e com certeza a gente teria uma queda brusca de qualidade em posição dentro dessa final. Lá na frente, Rodrigo Garro fazendo a armação, se sentiu o joelho, aí não tem como colocar um cara 50%, 30% do seu vigor dentro de campo. Aí coloca o Angel Romero, que entrou só nos minutinhos finais lá contra o Paraguai, nem isso pode colocar como desculpa. E Memphis Depay, que jogou no domingo pela seleção da Holanda, fez gol de pênalti. Eu assisti os jogos, ele não desempenhou um grande futebol, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, mas matou no peito e chamou a responsabilidade quando precisava. A Holanda estava atrás do placar, sofreu o pênalti, ele mesmo sofreu e ele mesmo cobrou e empatou o jogo naquela ocasião. Então, dá pra ver que é um jogador de jogos grandes. Vai estar disponível e presente naqueles momentos que forem importantes e com certeza vão aparecer nesse jogo aqui. Então, Memphis Depay e Yuri Alberto, o pai do Palmeiras, que marque novamente, porque está em uma grande fase, né, em clássicos. Yuri Alberto, tanto contra o Santos quanto o Palmeiras, pai dos dois. E é isso aí, meus amigos. Vão pra cima deles com esse time aqui. Acho que do mais que pode ser alterado, o Rodrigo Garro sair para entrar do Romero. E é isso aí, meus amigos. Rumo ao título, porque a gente precisa novamente comemorar uma conquista. E vai ser agora, meus amigos. Te espero no vídeo de pós-jogo, hein? Pode ser o primeiro título do canal. Junto com vocês comemorando aqui. Forte abraço. Vai, Corinthians, e chega logo à noite, meus amigos. Tamo junto. Até breve.